Aproveitando e dando continuidade a esse movimento aqui, a gente vai montar uma orquídea. Vocês podem observar, eu deixei as pétalas aqui separadas para vocês observarem que são os mesmos movimentos, só que de maneira um pouquinho mais larguinha e sobreposta sobre uma e outra, vai virar a nossa orquídea. Vamos lá? Como essa aula é uma aula prática de movimentos e aprendizado de matização, movimentos e montagem de flores, a gente não trabalha tanto com muita variedade de cores, tá? Que é somente o aprendizado, um treino para vocês. Então, a orquídea, a gente pode brincar bastante com as cores com ela, tá? Então, a gente pode misturar as cores, pode fazer as pétalas de baixo de uma cor, a de cima de outra, pode inverter a cor do pincel, tá? A posição do pincel, para que assim a gente tenha uma diferença de uma pétala para outra. Vamos fazer a nossa marcação das nossas pétalas de baixo, tá? Então, a gente faz aqui esse Vzinho invertido, né, pro lado, tá? Ele juntinho com o nosso ponto fixo no meio, tá? Então, a gente vai fazer essa pétala. Agora, a gente vai dar aquela inclinadinha para favorecer a nossa posição, tá? Então, eu venho aqui, eu vou fazer aquele movimento. Agora, do outro lado também, matizo o meu pincel. Vem, faço aqui. Certo? Agora, eu venho novamente matizando o meu movimento. Primeiro, eu capricho nas minhas pétalas de baixo, tá? Nas minhas pétalas que vão ficar embaixo, para ela vai ficar matizadinha, para quando eu colocar a minha por cima e for matizar ela, não dá diferença, tá bom? Então, é isso daqui. Formamos as nossas pétalas, né, de baixo, como tá aqui embaixo. Agora, a gente vai fazer a nossa pétala sobreposta, tá bom? Em cima dela. A gente pode também estar usando outra cor. Como eu falei, a gente pode brincar com as cores aqui, tá? Mas aqui a gente, como é um treino, a gente vai fazer tudo da mesma cor, tá bom? Somente pra gente treinar os nossos movimentos. Agora, a minha marcação, ela vai vir em cima. Olha, pra você ver, em cima dela, tá? Espera aí que esteja dando pra vocês verem. Vamos marcar aqui novamente. Ó, em cima, eu invado um pedacinho, tá? Das minhas pétalas de baixo. Agora aqui eu venho subindo, tá? Ela já vai ser um pouco mais larguinha. Então, eu venho arrastando o meu pincel, tá? De maneira que eu encaixe ela aqui. E aqui eu desça um pouquinho para me dar aquela vincadinha, tá bom? Para mim selar a finalização da minha... Enquanto eu aguardo a minha pétala secar, eu já venho posicionando o meu pincel aqui e fazendo uma perninha, gente. É como se fosse uma perninha de um botãozinho bem pequenininha. Só arraste o pincel para formar essa pequena pétalazinha, esse pequeno detalhe que a orquídea tem. Enquanto isso já secou, eu venho aqui novamente, venho matizando a minha pétala sobreposta. Faço isso de 2 a 3 vezes, o que eu achar necessário, que está bem bonitinho para mim. Eu quero ela um pouquinho mais forte, tá? Eu venho aqui e finalizo. Prontinho, essa é a parte principal. Posso pegar aqui essa parte do meu pincel e só preencher aqui, ó, tá? De maneira bem leve, sem apertar e sem danificar a cerda do meu pincel. Somente para preencher esse vãozinho que ficou, tá? Depois, com o amarelo e com o traço livre, com o pincel, né, de ponta fina, de contorno, eu venho e faço os meus detalhes. E aqui, como eu já disse para vocês, a gente vai adicionar as nossas folhagens, né? De maneira aleatória, como você posicionou a sua flor na sua unha. Gosto sempre assim de colocar em alguns cantinhos, tá? Assim, sempre nas saidinhas entre pétalas, que fica bem bonitinho. Quer ela mais fininha? Como você fez, cara? Em vez de eu fazer aquele tio mais aberto, assim, eu
puxei ela mais pra cima. Aí ela fica mais fininha, tá certo?